estamos aqui mais uma vez para fazer a abertura desse culto, dessa noite. Vamos começando agradecendo, Senhor, a todos os irmãos pelas orações, que todos, não sei se todos estão sabendo, ficaram sabendo dos meus netos que estavam com Covid, mas já estão sendo recuperados. Um ainda está em repouso, mas dois já vão retornar para o trabalho. Então nós agradecemos muito pelas orações. Sabemos que Deus está na frente de tudo e Deus está nos protegendo. Nessa noite nós vamos iniciar lendo a palavra de Deus, que fica no Salmo 57. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção nessas palavras de Deus aqui através desse salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo. Até que passem as calamidades, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, e a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmo caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva, render-te graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Vou repetir no versículo 7. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Nesse momento de crise que nós estamos vivendo, esse salmo nos dá uma grande lição. Nós devemos estar seguros, nós devemos estar confiantes em Deus, porque só Ele vai nos livrar desses momentos difíceis que nós estamos levando. Então, nós não desanimamos. Buscamos sempre ao Senhor em oração, leitura da palavra, conselho de amigos, para vencermos esse tempo difícil que estamos passando. Não é fácil, mas com o poder de Deus, nós venceremos esses momentos difíceis. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Bondoso Deus e Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos agradecer pelas bênçãos recebidas de Ti. Nós queremos agradecer, Senhor, pelo Teu cuidado para conosco. Nós queremos agradecer, Senhor, porque Tu tem cuidado de nós. Tu tem nos livrado, Senhor, das calamidades, desse momento triste que estamos vivendo. Nós agradecemos, Senhor, pela melhora dos meus netos, que estão sendo recuperados. E outras pessoas, Senhor, conhecidos, parentes, que têm sido recuperados dessa doença terrível. Que nós pedimos que esteja nos livrando, nos cuidando a cada momento, para que nós possamos confiar sempre em Ti. E ter a certeza que Tu estás a nosso lado, nos guiando e nos direcionando cada passo. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tem dado. Fica conosco, abençoa cada irmão, Senhor, da nossa igreja. Cada parente que estão distantes, esteja abençoando cada um. Obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Agora nós vamos dar continuidade no nosso culto. Passaremos para a equipe de louvor. Boa noite, irmãos.
Graça e paz a todos. Como vocês têm passado? Eu gostaria nesta noite de ler uma passagem bíblica que se encontra em Salmos 146, versículo 2. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Que possamos então neste momento louvar o Senhor, porque é ordem do Senhor na tua palavra. Vamos louvar. Nesses momentos agora de cântico, louvemos, adoremos e clamamos, irmãos, porque o Espírito de Deus está aqui. Ele traz vida, traz poder, Ele cura, Ele sara. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, Os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Entronizado tu estás entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. perto eu quero estar, bem junto aos seus pés, Senhor. Tudo em mim deve adorar ao Senhor.
aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, pois ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, bem junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Eu queria ter mais que uma voz, até mais do que um louvor, a vida toda para te oferecer, Senhor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um louvor e uma
a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Deus abençoe, irmãos. Graça e paz. Amém. Boa noite, irmãos. Como devemos viver como crente? Hoje, Gálatas 3, de 1 a 14. Geralmente, um crente, quando vem de uma outra igreja, eu me deparo muito com isso. As pessoas me procuram e perguntam: quais são as regras? O que pode e o que não pode fazer aqui nessa igreja? Para que nós possamos crescer espiritualmente. Geralmente penso: vocês não entenderam nada do que significa o Evangelho. É sobre isso que quero meditar com vocês hoje no capítulo 3 de Gálatas. As mensagens de Gálatas no capítulo 3 serão divididas em 3 partes. 3 de 1 a 14, que é hoje, depois 3 de 15 a 25 e depois 3 de 26 a 29, certo? Então, aqui 3 de 1 a 14, vamos lá. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes os Espíritos pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão? Ora, tendo as Escrituras previstos que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo não resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo que for pendurado no madeiro. Porque a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos orar. Bondoso Deus, Senhor de nossas vidas, nos dê o entendimento necessário para entender esse texto sagrado, para que nós literalmente entendemos o que Paulo queria ensinar aos Gálatas e o que serve para nós hoje. No nome do nosso Salvador Jesus Cristo oramos hoje e sempre. Amém. Então, amados, nós já vimos nos domingos anteriores que Paulo escreve aos Gálatas para repreender falsos mestres judeus, que estavam ensinando um outro evangelho, o evangelho do é necessário algo mais. Paulo estava mostrando em sua carta que o evangelho não é um livro de regras, de instruções,
de como os cristãos devem viver, mas o Evangelho reflete Jesus Cristo na cruz do Calvário. E quando olhamos para Jesus, toda a nossa vida é transformada. O Evangelho não é simplesmente instruções de que faça isso, não faça aquilo. O Evangelho é um acontecimento histórico em que Jesus Cristo morreu no Calvário, na cruz do Calvário, levou sobre si a condenação de todos os nossos pecados. E agora nós somos completamente perdoados, livres para viver um relacionamento verdadeiro com Deus. Nesse sentido, cristão, não é simplesmente falar para a pessoa que sabe sobre Jesus e sabe sobre o que devemos viver, como devemos viver moralmente, coisas que achamos que são certas e coisas que achamos que são erradas. Mas o cristão é aquele que vive, que viu Jesus na cruz, que reconheceu Jesus na cruz. O cristão é aquele que experimentou a graça sobre si, que encontrou com Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Foi esse o evangelho que Paulo anunciou aos Gálatas. Mas nós vamos ver agora os primeiros versículos do capítulo 3, que algo mudou, que algo deu errado. Paulo começa o capítulo dizendo: foram insensatos, vocês foram insensatos, vocês foram seduzidos por uma falsa mensagem, vocês começaram o evangelho pelo Espírito, que é o evangelho da graça, mas agora vocês estão tentando aperfeiçoar pelas obras da carne. Essa afirmação de Paulo é surpreendentemente e incrível para nós cristãos nos dias de hoje, porque ele está dizendo que algo que é fundamental para o nosso dia, que a nossa salvação é pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Na cruz, essa fé é dada por Deus. E o nosso crescimento espiritual precisa ser pela fé na obra que Jesus Cristo fez já na cruz. Porque infelizmente, o que acontece muito nos dias de hoje é que nós acreditamos que a nossa salvação é pela graça. Ótimo! Somos salvos pelo evangelho da graça. Mas agora, para crescermos espiritualmente, precisamos nos tornar pessoas santificadas, e isso depende dos nossos esforços. Isso é uma crença errada. Isso depende da minha obediência da lei. Isso depende das coisas que nós fazemos. Isso, amados, é completamente errado. Nós vamos àquela questão que já disse em outras pregações. Tiramos a glória de Deus e colocamos a glória sobre nós mesmos. E nos sentimos merecedores de algo. Paulo está dizendo para os Gálatas: vocês são insensatos. Se acreditarem nas coisas dessa forma, vocês se desviaram do verdadeiro evangelho. Se acreditarem nisso, porque a salvação é pela graça, mas a nossa santificação também é pela graça. A nossa santificação e crescimento espiritual está justamente em descobrir todos os dias que nós precisamos nos arrepender e confiar na obra de Jesus Cristo, que já fez lá na cruz do Calvário. Vamos para um exemplo prático. Vamos supor que você esteja clamando a Deus para que Ele arranque do seu coração a raiva. E suas orações têm sido: tira de dentro de mim a raiva, Deus. Tira de dentro de mim e me dê poder para perdoar. A partir daí, você se esforça para ser uma pessoa com menos raiva. Você se esforça para obedecer os mandamentos de Deus e conseguir perdoar as pessoas. E na prática você está tentando santificar pelas forças dos seus próprios braços. Contra isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que o evangelho faz? É que quando nós olhamos para Jesus, nós descobrimos a verdadeira raiz da raiva. Nós não devemos orar simplesmente para que Deus arranque a raiva de dentro de mim. E aí, com meus esforços, vou tentar ser uma pessoa com menos raiva. Mas nós devemos olhar para Jesus e aplicar o evangelho em nós mesmos. Porque quando nós aplicamos o evangelho a nós mesmos, ele nos abre os olhos para que a gente consiga entender
qual é a raiz da minha raiva. Se eu estou com tanta raiva assim, é provável que eu tenha um ídolo. É provável que exista um outro Deus. E que eu me desespero, eu fico com raiva. Será que eu estou buscando conforto demais? Será que eu estou buscando controle sobre alguma coisa? E aí, quando eu perco o controle, isso me traz raiva. Será que eu estou confiando em algo que, se eu perder esse algo, isso me dá raiva? Será que estou buscando a aprovação das pessoas e, se eu não consigo ser aprovado, isso me traz raiva? Qual é a raiz da minha raiva? Qual é o ídolo? Qual é a outra coisa que eu estou colocando a minha confiança e tentando me esforçar para que isso me traga um significado? Paulo está dizendo, não é pelas nossas próprias forças, mas quando nós aplicamos o Evangelho em nós mesmos, pela graça de Jesus, porque Jesus cumpriu tudo na cruz, nós já começamos a crescer espiritualmente e vamos nos transformando em pessoas mais parecidas com Cristo. Pode parecer confuso, mas a verdade é muito simples. O que Paulo está dizendo é que o nosso crescimento espiritual também depende do que Jesus já fez e não dos meus esforços. Então, quanto mais íntimo de Jesus me torno, quanto mais eu busco parecer com Ele, por causa do amor e por causa da gratidão por aquilo que Ele fez na cruz, isso vai transformando o meu coração e eu consigo abrir os meus olhos e consigo identificar quais são os falsos deuses, quais são os ídolos que estão no meu coração, que me trazem raiva, angústia, desespero, agonia. Todos esses falsos deuses vão sendo destruídos dentro de mim, por causa do que Jesus já fez na cruz. E agora Paulo, no capítulo 6, ele faz uma jogada de mestre. Lembra da discussão do apóstolo Paulo aqui? Era sobre os falsos mestres, que eles diziam que os gentios precisavam se converter ao judaísmo e que obedecer às regras do judaísmo para serem verdadeiros cristãos. E aí Paulo faz uma jogada de mestre. Coloca Abraão na história. Pode parecer um pouco estranho ele usar lá do Antigo Testamento, mas na verdade é uma jogada de mestre, porque Abraão é o pai dos judeus e é o pai de todos que têm fé. Já que esses mestres estão dizendo que vocês devem ser judeus e obedecer às leis para que vocês sejam salvos, para que vocês cresçam espiritualmente, então eu quero contar a história de Abraão para vocês. E Paulo vai usar um texto incrível, ele vai dizer que o próprio Abraão não foi aceito por Deus por causa das coisas que ele fez, que Abraão não foi aceito por Deus, foi aceito por Deus por causa da fé. E ele usa um texto lá de Gênesis capítulo 15, quando Deus prometeu a Abraão, e Abraão creu, e porque Abraão creu, foi atribuída justiça sobre ele. E Paulo diz que Abraão foi considerado justo diante de Deus, não por causa das coisas que ele fez, mas simplesmente porque ele creu na promessa de Deus. E o que nós precisamos fazer, olhando para o livro de Gálatas, é simplesmente crer na promessa do Evangelho. Para a nossa salvação e para o nosso crescimento espiritual, não depende daquilo que nós fazemos. Abraão não foi aceito por Deus. Abraão foi considerado justo simplesmente porque ele acreditou. As leis vieram depois. As leis vieram com outro propósito, que nós veremos também no próximo domingo. Mas a lei não veio com o propósito de salvação e crescimento espiritual. A nossa salvação, o nosso crescimento espiritual, vem simplesmente de crer que Jesus já fez tudo por nós. E uma outra coisa que vale a pena destacar nesse texto, é que lá no verso 10, o apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que vivem debaixo da lei, aqueles que vivem nessas coisas, nessas obras, ou nos seus próprios esforços para crescer espiritualmente, essas pessoas estão debaixo de maldição. Olha que incrível, ele está dizendo que se você tentar crescer espiritualmente, ou se você tentar buscar o favor de Deus
pela força de seus próprios braços, pelas coisas que você faz. Isso traz maldição sobre você. Uma maldição espiritual, de separação completa de Deus. A maldição psicológica, porque quando nós tentamos nos esforçar por alguma coisa, nós nunca estamos satisfeitos. Precisamos sempre de algo mais. Sempre precisamos nos esforçar mais. Isso nos traz angústia, isso traz insegurança, traz culpa. E se nós tentarmos buscar o favor de Deus para as coisas que nós fazemos, ou pelos nossos esforços, nós sempre viveremos com a sensação de que estamos amaldiçoados, condenados. E aí Paulo vai dizer algo sensacional. Jesus Cristo foi levantado, no madeiro e considerado uma pessoa amaldiçoada em nosso lugar. Jesus levou toda a maldição sobre si, justamente para que nós pudéssemos simplesmente crer nele, para nós sermos completamente considerados justos. E esses primeiros versículos do capítulo 3 são incríveis, porque mostra que o nosso crescimento espiritual, a nossa vida diária com Cristo, depende unicamente da graça, depende exclusivamente daquilo que Cristo já fez na cruz, e não pelos nossos esforços pessoais. Isso nos transforma em pessoas mais humildes, isso nos faz pessoas seguras no amor, e nós não vivemos amaldiçoados com a sensação de uma eterna culpa, de que nós precisamos sempre de algo mais. Próximo domingo, vamos ver qual é o propósito da lei, porque afinal de contas, se eu já fui salvo pela graça, se meu crescimento espiritual é pela graça, para que serve a lei? Qual é o propósito da lei na Bíblia? Então, espera domingo que vem. Deus abençoe vocês, uma boa semana. E estudem bastante o capítulo 3. Em nome de Jesus, boa semana. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a comunhão com o Espírito Santo de Deus abençoe todo o seu povo espalhado pela terra, em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade. Deus abençoe vocês. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender, meu irmão. Sou um deles, sou só
minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Possa me reconhecer, me descrever.